galera, tudo bem? Trazendo aqui para vocês no nosso canal O Mundo da Matemática, mais um conteúdo matemático, mais um conteúdo da matemática básica e falando agora do Teorema de Tales. O Teorema de Tales, ele é uma aplicação matemática muito importante. Nós vemos ele em vários outros conteúdos inseridos em conteúdos matemáticos. Também você pode observar ele na física e na engenharia. Mas antes de começarmos aqui a falar sobre a aplicação através de exercício, vamos a uma pequena introdução sobre Tales. Quem foi Tales, a sua obra, os seus feitos e de onde surgiu esse teorema. Como nasceu esse teorema e ficou conhecido na matemática. Roda o vídeo. É isso aí, pessoal. Então vamos falar um pouquinho de Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele nasceu por volta de 623 a.C. na antiga colônia de Mileto, atual Turquia. Ele era mercador e através das suas viagens ele adquiriu conhecimentos matemáticos e se tornou famosa as suas pesquisas. Ele era matemático, filósofo e astrônomo. Ele também fundou uma escola do qual seus pensadores eles observavam a natureza para adquirir conhecimentos. Um dia, ele, dado a sua fama, ele foi convidado pelo faraó a medir o tamanho da altura da pirâmide. Já naquele tempo, era complicado fazer esse tipo de medição pela falta de equipamentos e pela grande dificuldade da época, né? Porque não havia o que nós temos hoje de tecnologia. Então Mileto, com os conhecimentos matemáticos já adquiridos, ele aceitou o convite. Mileto então fez o seguinte: nas proximidades da pirâmide, ele fincou uma estaca no chão. E é claro, à medida que ia passando o dia, o tamanho da sombra projetada no chão pela estaca mudava de tamanho. Quando ele percebeu que a sombra da estaca tinha a mesma medida que a própria estaca, ele correu e foi até a pirâmide e mediu também o tamanho da sombra que a pirâmide projetava no chão. Então ele conseguiu fazer o que o faraó pediu a ele, o tamanho da pirâmide. Ele conseguiu medir o tamanho da pirâmide pela sombra projetada no chão. Ou seja, ele usou um teorema bastante importante que hoje é utilizado na matemática, na física e também na engenharia. O teorema fundamental da proporção, onde você tem, assim como também a estaca projetava com os raios do sol a sombra no chão, a pirâmide o fazia o mesmo, e ambas formavam um triângulo. E esses triângulos, eles são proporcionais. Daí temos a ideia também, não apenas a utilização deste teorema no teorema de Tales, como também na aplicação de semelhança de triângulos. Podemos usar esse princípio para fazer inúmeros cálculos através da proporção. Espero que você goste da aula e na aplicação dos exercícios utilizando esta forma de cálculo. Então, pessoal, viu aí? Então, você vê que o rapaz era inteligente, ele conseguiu executar o desafio de medir a altura da pirâmide. Convenhamos, na época, com toda a falta de tecnologia e equipamento, era uma coisa muito complicada. No entanto, ele usou seus conhecimentos matemáticos, ele foi sábio, ele colocou o seu conhecimento matemático em prática e conseguiu medir o tamanho da pirâmide. Ele colocou a estaca lá na proximidade da pirâmide. No momento que ele viu que a sombra da estaca era do mesmo tamanho da própria estaca, ele correu lá na pirâmide,
mediu a sombra da pirâmide, sabendo que ia acontecer o mesmo, que o tamanho da sombra seria o tamanho da pirâmide, e aí ele conseguiu medir exatamente o tamanho da pirâmide, certo? Esse conceito é muito usado hoje, o Teorema de Tales ele é muito usado, principalmente na semelhança de triângulos. Você vê esse conteúdo visto em várias áreas da matemática, na física e na engenharia, tá? Então vamos aqui a introdução, a definição do Teorema de Tales. Se duas retas são transversais, e as retas transversais são essas daqui, chamando elas de RS, se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, os feixes são A, B e C, as retas, então a razão, ou seja, a divisão entre as suas partes, entre dois segmentos quaisquer de uma delas, é igual à razão entre os seus respectivos correspondentes da outra. Muito bem. O que ele quis dizer, falando de forma mais compreensível? Ele está dizendo o seguinte, que se eu tenho retas paralelas, e para que a reta seja paralela, ela tem que estar na mesma distância em qualquer ponto que eu, por exemplo, se isso aqui é uma rua, isso aqui é outra, esse ponto para essa medida tem que ser a mesma medida desse ponto para esse. Se as medidas são iguais, então as retas são consideradas paralelas, certo? Bom, aqui eu não tenho como provar que são paralelas porque foi desenhado sem nenhuma medição, mas suponhamos que são três retas paralelas, A, B e C. E elas são cortadas por retas transversais que não necessariamente necessitam ser paralelas, e essas retas eu estou chamando de RS. O que ele está dizendo com isso daqui? Ele está dizendo que os tamanhos entre as suas retas paralelas, ou seja, esse tamanho aqui, esse pedacinho, com esse pedacinho, são proporcionais à razão, é a mesma razão, ou seja, se eu pegar isto dividido por isto, esse tanto que essa medida dividido por essa medida, vai dar exatamente o mesmo valor do resultado da divisão disto por isto. Ou seja, eles são proporcionais. Então, nesse caso, vamos entender que o que o exercício está pedindo. Determine o valor de x em cada caso, sabendo que as retas A, B e C são paralelas. Esse símbolo aqui, ó, dessas duas faixinhas aqui, isso aqui significa paralelo. Então ele está dizendo que A é paralelo a B, que B é paralelo a C. Ou seja, são essas três retas aqui. Como é que eu resolvo então este cálculo? Funciona da seguinte forma. Eu tenho que x é para 6, como 4 é para 8. Ok? Eu tenho que x é para 6, é proporcional, como 4 é para 8. Bom, a partir de agora, nós aplicamos a nossa famosa regra de 3 simples, fazendo o cálculo da multiplicação em diagonal. Eu tenho aqui 8 vezes x. Então, 8 vezes x é 8x. E eu tenho a multiplicação da outra diagonal, que é 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Lembre-se que equação do primeiro grau, temos aula sobre aqui no canal, o Mundo da Matemática. Mas o que eu faço para descobrir o x? Eu tenho 8 multiplicado pelo x, efetuo a operação inversa da multiplicação, que é a divisão, e passo 8 dividindo, ou seja, passo 8 embaixo do 24. Efetuo a divisão e tenho x igual a 3. Então, o resultado, o tamanho dessa medida é 3. Podemos também usar uma lógica. Ora, se eu tenho de 4 para 8, veja que 8 é o dobro de 4, certo? De 4 para 8. Então, se acontece isso aqui deste lado, ou seja, você dobra o valor de cima para o de baixo, aqui necessariamente deve acontecer o mesmo, tem que acontecer o mesmo, por se tratar desse teorema. Ou seja, vai dobrar daqui para cá. Se vai dobrar, o valor aqui só poderia ser 3 realmente. Certo? Bom, eu disse que a proporção é igual. Ou seja, razão é a divisão de uma parte pela outra. Então, se eu pegar o 3, que é o valor encontrado de x,
e colocar sobre o 6 e fizer a divisão disto, vai dar 0,5. Você pode fazer os cálculos aí na sua casa, onde você estiver. Se eu dividir o 3 pelo de baixo, que é o 6, dá 0,5. Agora, se eu fizer o mesmo do outro lado, o 4 sobre 8, também vou obter o mesmo valor, ou seja, está batendo com o que está descrito na definição, que a razão ela é a mesma. A divisão entre as medidas de um pelo outro, desse lado, como dessa medida para essa, sempre vai dar o mesmo resultado. É isso que quer dizer o Teorema de Tales. Tá certo? Então aqui nós ficamos com esse exemplo, mas numa aula posterior vamos trazer exemplos, outros exemplos a respeito. Se você gostou dessa aula, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, com os seus colegas, na sua rede social. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que nas próximas aulas postadas aqui no canal, você seja notificado. E se você gostou do conteúdo aqui aplicado, compartilhe, faça esse vídeo chegar a mais pessoas, ajude-nos a ter mais seguidores, coloque no seu Instagram, no seu Facebook, nas suas redes sociais e dê um like que ajuda bastante o canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.